Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso na cabeça da Ai, papai, que saudade, papai. Estamos de volta aqui, o Pânico na Jovem Pan. Nosso Robert de hoje é Fernando Coelho. Fernando tem 44 anos e ele fabrica açaí e cremes naturais. Como é que chama o seu açaí? Belo açaí. Belo açaí? 2 L's. Açaí é bom? Muito. Tem gol de terra. É bom pra quê? Aquela coisa O meu não, horrorosa. eu trouxe aqui pra... Você inclusive trouxe pra vocês. Jesus amado, Emílio. degustar. Tá numa estação boa pro açaí. Eu tomei o verdadeiro açaí Que é o açarrola. em Macapá. Bagdá. Puro. Mas Puro. me fala uma Ah, você coisa. tá brincando. Puro. O meu é o creme do açaí. Não, açaí puro, O teu puro. outro é Aí misturado, esse tem irmão. gosto de terra. Não é terra, é um outro gosto de abacate, eu não sei te explicar direito. Come com peixe, come Sério, com é salgado. sério, tem um gosto meio de uma... Delay, né? Não, em Macapá. Ah, Macapá. gosto de Já fiz abacate. show lá. Tem gosto de Abacate, tem abacate, uma- pai. Qual é a Sério, vantagem? Bola, sério? Qual é a vantagem de comer açaí? Tem várias. Um ótimo energético, natural, tudo de bom. Gordura Melhora boa. a Toma um corrente café, a mesma sanguínea. coisa? Não tomo café. Energia- Chega Energética atrasado é café, falando pô. já. Não, Pera. tem vários energéticos, né? O café é um deles e o açaí é um deles também. Ginseng. Mas o açaí você toma depois da malhação, geralmente no verão, quando você tá eu- suado. Se tomar um café quando você tá Legal suado, tomar você passa antes. mal. Você pode E um frappuccino? Frappuccino moca. pode ser bom. Frappuccino. eu acho tomar que- açaí com leite. O açaí é bom de gordura boa, gordura trans boa, tá ligado? A É gordura, isso. toda a gordura é boa. Toda gordura é boa, do Vai abacate. falar que aquela bacon é gordura ruim? saturada. Vai falar que bacon é ruim, pô? Bacon é uma delícia. É, então. Mas Mas deu o uma água na colê. boca Gordura agora. boa é do Aquele bacon, aquela pô, não caixinha do açaí. soltinha, pele Mas torresmo, É, do torresmo. O Um açaí é bom pururuca porque lá não do tem Imbu. gordura hidrogenada, né? Que é o veneno. Sim. Gordura. Viadagem, bolso. Muito bem, seja bem-vindo, meu querido Fernando. Muito obrigado. Parabéns aí pelo seu açaí. 5 ferros. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 do parabéns. Parabéns, bola, demorou. Muito obrigado, Rabin. Conheceu um cantor, Qual deles? Felipe Dijon. É o molho de João. Não, mas calma aí, também não pode. não O cara posso, fala Rabin. abóbora. O cara não. fala, abriu a porta do carro, aí o outro riu. O Zé, Pelo amor de Deus. Zé desregulado ria. Tá, vou fazer outro então. O Zé desregulado, ó, o cara abriu a porta do carro. Parabéns, bola, cá o dente do meu filho. Parabéns, bola, passei a marcha. Zé desregulado qualquer coisa. Fala, Emilhão, beleza? Estamos aí. Hoje teremos a presença dela, né? Filha de grandes astros da música brasileira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, pastora Nana Chara e pastor Brinco. É isso aí. Eu brinco com Eles são casados. Isso. Certo. São líderes do Ministério Firmados na Rocha. É isso aí. A rocha. Realiza vários congressos no Brasil e no mundo. É. Vocês sempre ri Não, pô, é da legal. palavra de Deus. rio. Pode rir, não. Eu sou muito rindo, Vocês temente a sempre Deus. estão rindo. Rindo A sim. gente dá Vocês risada. estão rindo, E é o sim. mesmo É. Deus pra Vocês todos. estão rindo. É o Será que a mesmo. Nana Chara era a Ariroca? Não, que o pastor brinca. É, porque olha só, eles davam nome pros filhos muito loucos, tá ligado, né, vá. Emílio? Aí não sei as irmãs. Nana Chara, não, mas tinha uma Ariroca que mudou o nome. Chama Ariroca. Riroca. Riroca. Riroca, é. Muito bem. Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus queridos, de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presenças encantadores neste programa hoje. Participação da Paulinha Krausch, a nossa querida. Aê, Paulinha. 13 anos gordaça. com a Beijo, Adri. Adri. 13 anos trabalhando com a Adri. Hoje temos uma presença ilustre neste programa Pânico. Que beleza, que beleza. Está aqui esse casal maravilhoso. Hoje vamos falar de música, vamos falar de que vocês quiserem aqui. Aqui está a pastora da nossa querida pastora
Nana Chara. Nana Chara e o nosso Acertou, querido Pastor Brico. Alô, ouvintes da Jovem Pan, boa tarde a todos. Tudo certo com você? Tudo certo, é um prazer estar com vocês Você aqui. sabe que aqui, ó, é porque aqui, ó, porque Nana é difícil, né? É. O seu aqui tá certo, Nana. Você conseguiu falar. E aqui ela escreveu o quê? Chabarraia? Nanã. Garabaxaia? Nanã Chara. É, se Nanã. for falar o nome das Buruquê. irmãs, Nana Chara, Sara Chiva e Isabelê, vai virar oração em línguas, Nossa né? Senhora. Quando eu tô chateado com ela, eu chamo de Nana Chata. Mas é isso que eu tô O Nana Buruquê, né? Nana Buruquê, Nana. por Ah, tinha uma enquanto, Ariroca. ela Quem fala que era a Chaga. Ariroca? Que mudou- Piroca era a Sara a Sara. Chiva. Sara Pula essa parte que ela não gosta de falar sobre isso. Ô, Nana, porra, quanto tempo, hein? Pois é, muito tempo. Desde a Desde a época época do do SNZ. Que bom tá com Aqui vocês. se... Faz quanto tempo isso? Quando Olha, foi o SNZ? o SNZ já tem aí, o quê? Uns 10 anos? Mais. Mais, Mais. Era a época de Campos de Jordão que a gente já... Lá, Bola, lembra? De Jordão, e que memória de elefante. Tem memória de O elefante. Bola era gordo, Eu agora tá tenho corpo, magrinho. eu era As coisas de elefante o carioca tem, Obrigado. amor. Tem 15 anos, isso aí mais ou 15 menos. anos, é porque o SNZ teve as três, Sara, Nana e Isabelê. Depois a Sara saiu e ficou eu e a Isabelê. SNZ só Nana e Isabelê. Só Nana E aí a e gente Isabelê. ficou mais uns Ideia 5 da Baby do anos Brasil. juntos. Ah, Destiny moleque tem uma cabeça Child do muito Brasil. fera. Aí a gente ficou mais uns 5 anos, por isso que eu conto 10 anos, porque acabou mais ou menos há uns 10 anos. Se a gente tá casado há 11, é mais ou Nossa, menos. Destiny Child, That's né? a child. Like Spice Girl. Pastor Depois é esse, disso, hein? parou com música ou não? Não, na verdade eu nunca parei, né? A música tá no meu sangue, no meu DNA, né? Sempre compus, sempre fui guardando música. Eu tive um intervalo ali que era pra eu reciclar, entender o que eu queria fazer. Porque eu não queria seguir logo carreira solo. Eu tava precisando de um laboratório pra entender qual era o meu time, né? E aí, depois de muitos anos, assim, quando eu vi que eu já tinha um arsenal de música pra vários discos, graças a Deus eu gravei meu primeiro solo, que eu acabei de lançar pela Universal Music. Mas que você está gospel? aqui. Ele é gospel. Vocês moram na roça? A gente mora na roça da Moca. Na Moca? Nós estamos morando na Moca há uma semana, Há uma velho. semana a gente mora na Moca, Rodoratório? gente. Perto do campo de Juventus. Sei, bom. Vila Javari. Bom. Eu não conheço nada, disseram que é um bairro maneiríssimo, tem vários italiano. restaurantes italianos e O problema é você Tô sair até torcendo rolando, pro né? Juventus já, velho. Agora Aí me come-se fala uma muito. coisa. E você tem o Ministério Firmados na Rocha. Isso, O exatamente. que é o Ministério Firmados na Rocha? O Ministério Firmados na Rocha é um trabalho que eu e meu marido a gente desenvolveu há mais ou menos uns 8 anos, onde a gente fala para a família como um todo, resgatando os valores, os princípios de Deus, onde a gente fala de casamento, de namoro, onde a gente fala de vários assuntos relacionados aos princípios de Deus que a gente crê, que a gente pratica, e a gente roda o mundo inteiro com esse congresso, com o trabalho do Firmados, que já fomos até pro Japão, e tem sido assim um trabalho que tem tido muito êxito de restauração de vidas, pessoas que saíram das drogas, casamentos que foram destruídos, que foram restaurados, pessoas que não tinham mais esperança de casar, que tinham um sonho de viver um amor para a vida inteira. A gente resgata esses valores. Isso aqui que é são- sacanear o cidadão. Aí, Daniel. Casar pra vida É inteira só pra ninguém quem quer quer. ser feliz. Até eu Bora, me Brincou, jeito. fala aí, meu. Tem, todos nós. Aceitam gays? Todos nós somos aceitos. De ajudar o Zuckerman aqui. Ah, eu quero. Então vem com tudo. Vem com Não, a não gente. restaura não. Fala com a gente, irmão. Fala com a gente. Mas deixa eu entender o Boa, negócio. boa, boa. Deixa eu entender o negócio. O Brinca pastor. Você é pastor já faz tempo ou não? Sim, já Eu também sou pastora. Não, eu sei que você é É. pastora, mas eu quero entender o seguinte. Quem é pastor antes? Quem fez o outro? Quem ó? começou? Quem começou? Ah, quem converteu quem, né? Esse É, pra- claro. A gente foi ordenado pastor juntos, né? Na verdade, eu olhava pra Nana como um cachorro ficava olhando aquele frango de padaria. Ei, gostoso, Sabe hein? como é que é, né, Jantando irmão? com os olhos, sabe? Chegando junto e tal. Aí, mas ela já estava andando Eu já tava nesse convertida caminho, há já 2 estava convertida há anos. 2 anos. E ela falou pra mim, falou, queridão, aqui comigo a merenda é só depois do recreio. Olha! Aí, como Chamo é- na chincha. É, na chincha. Pensando o quê? Eu não entendi esse palavreado, essa... Eu falei, merenda depois do recreio, como é que é esse negócio? Ela falou, eu tô num propósito aqui, que é o seguinte, eu ando em santidade. Eu pensei, pô, será que, né, santidade é um bairro na Moca de São Paulo, né? O que é santidade? O pastor está Like a virgin, amor. É, aí, cara, ela me explicou que santidade é o seguinte, é ser separado pra Deus, e ela tava esperando o seu marido e ela só ia fazer sexo depois do casamento. É Aí eu isso pensei, aí. essa galera filha da Baby Consuelo, Pepeu Gomes, é tudo louco, né, velho? Completamente. Todo mundo Bem que me falaram que era doido. tudo muito... Eu Então, falei, me deixa ser doida, louco por no favor. mundo, mais louco ainda no reino, né? Então, ela se converteu primeiro, nesse propósito aí de estar esperando, né, Tipo em o Deus. Kaká, né? Tipo, meter um Kaká e... É, exatamente. Tipo o Kaká. Tipo E aí, assim, eu cara? queria ter uma experiência radical, porque eu não aguentava mais Entendi. sofrer, eu queria experimentar algo novo e pra mim não tinha mais nada a perder. Mas você Ô, Nana, mas sofria? por que você virou pastora?
porque eu virei pastora. Você não vira pastora. Não, vira. Você não vira pastor, você já é pastor. Não, Sua você essência de cuidar de vidas, Então, amar não, vidas calma, já existe. Calma, sem Todo mundo pregar, sem pregar. Vamos falar sem pregar primeiro. Tá. O que leva... Então vai, deixa eu falar. tá O pregando. que leva... Não, porque O que leva uma pessoa não a é ser- qualquer um que é pastor. Sim, Não, você é tem isso que ter eu um tô falando. chamado. Sim, então. É uma Mas como vocação, qual é o uma processo? O processo são os frutos da sua vida. Você tem uma caminhada cristã, que você desenvolva relacionamento com Deus, que você busque aprender da palavra, dos princípios, que você tenha um conhecimento Teológico. bíblico e que, de fato, você realmente já tenha isso no coração. Querer servir a Deus, cuidar de vidas, apacentar vidas. A gente já estava na igreja num trabalho que a gente desenvolvia voluntário há muitos anos, envolvidos pra caramba com todas as atividades. Gente, que você diz só você Eu e brinco. da sua família? Eu e brinco, eu e brinco. Calma. Que a gente já congregava na mesma igreja desde que a gente se converteu lá no Rio de Janeiro. Uma igreja com uma linguagem super moderna, super legal, que não tinha nada de careta. Porque vocês imaginam, gente, eu sou filha de Baby Pepeu. Meus pais foram barrados na Disneylândia por causa dos cabelos coloridos nos anos 80. Eu Eles lembro são da música. precursores de visual. Enquanto no Brasil ninguém pintava o cabelo de colorido, eles foram barrados nos Estados Dois Unidos papagaios, né? por usarem os cabelos coloridos. Então veio de uma família muito doida. Sim. Família muito moderna, muito à frente do tempo. Eu jamais me encaixaria numa igreja quadrada, numa igreja antiquada. Eu tinha que eu ia me sentir à vontade num lugar que tivesse uma linguagem atualizada. E eu encontrei uma igreja maravilhosa, cheia de música, de louvor, com uma palavra que estava sendo pra mim assim tudo de bom, porque me ajudava eu me resolver internamente, entender as minhas Mas questões. respondendo a pergunta, com o tempo, então, ela se tornou uma pastora dessa igreja. Isso, E onde você? eu já Eu frequentava. também. E nós fomos ungidos pastores juntos. No mesmo dia. Mas eu quero saber o seguinte, quando é que dá o clique num cara? Fala, não, eu vou... ser pastor? Primeiro você foi na igreja, aí você falou, vou seguir essa bagaça, Isso, aí ele se vamos con- tocar um negócio. Sim, vamos... sim. É isso. Aí nós ficamos 1 ano e 8 meses num relacionamento que nós chamamos de relacionamento em santidade. O que é isso? 1 ano e 8 meses só na mãozinha, meu irmão. Não tinha Relação nada. esmegma. Relações Magma. Desse jeito aí. É tipo A gente casamento, ficou né? esperando mesmo, Mas você orando, acha? Então. até a hora da gente entender que era o time de casar. Então, mas você sabe que tem um negócio. É uma escolha, né? Tem um negócio que eu falo que é o seguinte, porque, pô, você pega lá, você pega a Bíblia, não tinha esse negócio de casamento na Bíblia. Tem. A Bíblia não, Não fala tinha em de casar. namoro, a Bíblia não fala de namoro. Não fale que você tem que Ah, casar. o casamento, a cerimônia. É, não tinha. Não, Tem- não na tem casamento. Bíblia, Olha, a na Bíblia Torá fala tem. assim. Emílio, olha só, para Fala o assim, mundo, Efésios 5:31. para o mundo evoluir, para o mundo continuar, as pessoas precisam se encontrar. Crescer Sim, sim. e Não, multiplicar. tudo Certo bem. ou tô errado? Certo. Crescer e Adão multiplicar. e Eva. Tá dizendo Não, na mas Bíblia. Na Bíblia. Primeira coisa que Adão Deus e falou Eva. pra Abrão. Não tem nada lá na... Falou pra Tem, ele crescer. Efésios 5:31 Você Ele não tem falou obrigação. sobre Ele falou, crescer e fazer E multiplicar. filhos, Ele não que precisa as estrelas casar. do Exato, céu. exato. Então, mas não fala em Maria. casar. Mas e a família? Como assim? Não Deixa eu fala falar em onde que casar, tá. não. Deixa eu Vai falar onde falar. que Vem tá. não. Caminhando a falar, peraí. Aqui, Efésios 5:31. Deixará o homem o seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Isso se chama que churrasco. Não, tem isso. não, tem não. Depende da interpretação. É seu filho. isso, Eu já li 3 vezes. Fala isso pro Temer e Jogadinho. pro JBS. Uma só carne. Eu já li 3 vezes, não tem nada disso. Ela falou a passagem da Não, Bíblia. não tem passagem nenhuma. Essa passagem a Mas gente aí é pra rasgou. quem crê, aí é pra quem crê. Eu creio. Não. Ela bolou isso da cabeça. Não, falou, tá vendo aqui? Efésios 5:31. Tá querendo. Abre lá, você que tem uma Bíblia aí, ou então tá no seu telefone, Efésios 5:31, fala de casamento, uma só Fala carne. também, quando Jesus Uma fez o só primeiro carne é milagre uma coisa. dele, Sim, foi mas um isso é o casamento, casamento né, bíblico. A única hora que o homem e uma mulher se tornam uma só carne é na hora que eles têm relação sexual. E Mas o não é relacionamento... casamento. Não precisa casar. Sim, mas Não só precisa que casar. biblicamente, o sexo é o que consuma o casamento. Dá pra Não, você dar um senhora, você que cutuco bolou. sem casar. Você que bolou. Você que bolou. Olha o Daniel. Não vem, não. Pois não, Evandro. Alguém bolou. Tô vendo aqui uma coisa, minha amiga modelo. Alguém bolou. Posso Que é fã falar? dela. Pode Você, qual a igreja de vocês? Igreja da Restauração em Copacabana, no Rio de Janeiro. Igreja da Restauração, muito A arquiteto. sua irmã, É. ela tem uma dela também, né? É outra igreja? A minha irmã é de outra igreja. Na verdade, a minha irmã... Aquela do acho- culto das princesas. Isso, ela tem um outro trabalho É mais que ela radical, faz. né? Ela tem uma outra linguagem, a Sara é solteira ainda, então ela fala muito pras mulheres solteiras. A gente já fala muito pros casais, pra família Isso. como um todo. Eu fui num show do Novos Baianos agora, em São Paulo, e daí a Baby contou uma passagem que Faroca. aconteceu na vida da vida dos Novos Baianos, etc. E ela falou assim: estávamos procurando um guitarrista, estamos aqui.
E ela contou uma história, ela disse que aquele show era a Matrix de Deus. Eu achei muito legal, achei muito lúdico. Muito doido. Vocês usam essa linguagem? Essa linguagem é de baby também, total, né? Total, Ah, velho. eu acho que eu vou frequentar. Ela é demais. Minha mãe... Matrix é o evangelho, irmã. Matrix é... Vocês são da mesma igreja da... Não, da minha é outra. sogra não. porque Ela vai muito na nossa igreja. Vai muito na nossa igreja, mas não, eu sou Mas colado. vamos né? comer. Não difere muito? Não, Por é que vocês mesmo. não unem tudo? É porque cada um tem uma vida, cada um pra um lado. Assim. Nós fomos ordenados pastores numa igreja no Rio, em Copacabana, que ela era amiga dos pastores, mas de fato ela teve uma outra linha, uma outra igreja que ela mesma montou. Hoje e ela aí... não tem uma igreja, né? Ela é uma pastora itinerante e ela voltou agora com força total, né? Com o esquema dos Novos Baianos e tudo mais. Pregando o evangelho em todo lugar que ela vai. Ela é uma mulher muito ousada, né? Mas não tem uma igreja hoje. Mas quem foi o primeiro da família que Foi a Sara Shiva. Depois a minha mãe, a Baby, depois eu. A Nana, depois eu. Mas seu pai também se converteu, né? Não, meu pai, na verdade, ele crê em Jesus como... Normal, Mas ele falou Não, de Deus pra mim uma ele vez que eu crê no encontrei cristão, né, com brother? ele Ele é no cristão. festival de música em Canela. Deixa eu fazer É, uma... O católico é cristão, o evangélico é cristão. Quem acredita em Jesus é cristão. Uma das religiões também, que é o Jah Rastafari, de Bob Marley, as pessoas usam um entorpecente, no caso a maconha, para chegar perto de Jah, né? Isso Sei. daí é na religião do Bob Marley. Sim, sim. Eu queria saber se na religião de vocês é completamente lúcido ou fazem uso indevido de entorpecentes para chegar Não no fazemos. Uso indevido. Não, Nosso todo mundo. entorpecente é o Espírito Santo. Quando a gente Juro entra bonito, na gente. presença dele, eu Vocês fico fazem uso de doidona. entorpecente. O cara chama a preciso turma de de maconheiro. Vocês fumam lá na igreja? Ninguém fuma um lá, não. Usei com eufemismo. Bro, olha só, Mas eu quero saber se é legalize. Quando eu cheguei, olha só, quando eu entrei numa igreja pela primeira vez, em função dessa da Nana, né? Eu achei que os malucos estavam tudo no mundo, velho. Mas na verdade os malucos estavam tudo dentro da igreja, mano. Entendi. Porque eu entrei na igreja e tinha Chapador uns de caras. Ela tá chapada Meu irmão, lá. tinha uns caras orando em língua, outro cara gritando, deixa que vejo o anjo, o nome dele é Gabriel. Aí eu falei pra ela, eu quero tomar esse bagulho aí, meu irmão. Daí você é Evandro. Porque- Mas a chapação é outra, é na Mas presença aí ela de falou, Deus. É uma vibe muito exatamente, boa. a chapação não é Espírito não é tomando Santo. nem ingerindo nada, é na presença, na Chapação vibe é do no Espírito cheiroso, Santo. meu irmão. É bom ficar na demais. presença Mas de a Deus. meditação e traz isso, né? chapar O em- Nirvana é A isso. conexão com Deus nos Conexão faz com Deus, ir além, Uma né? brisa. Pergunta pro Zuckerman se ele fuma baseado antes de ir pra sinagoga. Eu uso. Pergunta pra ele. Não fala isso não, não fala isso não. Não faz ele não, mas o Rabin. Ué, ele perguntou pra ela se ela usava Mas a entorpecente gente pra ir na toma igreja. vodka. Pergunta se ele toma MD antes de vir pra rádio. Como não? Não, que é isso. Formatura- Café com mas eu leite. vou dormir. Pergunta se ele chega suado na reunião. Porque eu sou gordinho, filha da Se mãe. ele ataca o camarim e que desmaia depois. Putz, eu ataco o camarim. Mas vamos lá. Ei, Paulinha, tem muitas perguntas. Eu tenho pergunta, Emílio, eu tenho pergunta. Espera só um segundo. Ai, meu. O Carioca faz. Vai lá. Posso fazer? Vai lá. Ô, Nana, como é que vocês encaram assim, evangélico? Porque eu queria entender um pouco, porque o evangélico, o crente, vamos ser assim mais, desculpa ser um pouco até rasteiro, não sei se eu tô sendo... Fica à vontade. Né? São muitas denominações hoje em dia, são várias Milhares. correntes, eu não sei se há uma união ou se não há. Tipo, por exemplo, recentemente acabou de rolar aqui a Marcha para Jesus. Sim, eu participei. Ah, Eu então cantei com a minha rola banda. essa integração? Sim, rola. Ali Rola. tinha de todas as denominações reunidas. Mas por que as diferenças dos nomes? Aonde muda e onde é o clique diferente se eu quisesse ir numa Assembleia de Deus ou se eu quisesse ir numa Nova Vida e ir na Pedra? Como é que é o nome aqui? Firmados na rocha. Bola de Firmados na neve. rocha. Na bola de neve. Bola de neve. O que difere aí, brother, Vamos lá. é a doutrina. Eu sei que você perguntou pra Nana, ela vai Claro, responder, mas é claro. a doutrina. Cada É isso. igreja tem a sua doutrina. Ou seja, um cara muito doido, meu irmão, não vai numa Universal e não vai numa Assembleia de Deus. Vai na pedra. Vai numa Vai na- bola de neve. Vai na. Vai na pedra Firmado direto. na rocha. Firmados na rocha. Vai no bola de neve, um cara Entendi. mais. Numa igreja que tem uma linguagem mais a cara dele, mais atualizada. Mas a Bíblia é a mesma. A Bíblia é a mesma. palavra é a mesma. São linguagens e É, doutrinas é tudo- diferentes, é o mesmo maneiras, Deus. né? Não. Por É exemplo, assim. me dá uma doutrina de vocês assim que seja muito diferente de outras, assim, uma coisa. Não, por exemplo, tem igreja que as excêntrica. mulheres só usam saia, não usam calça. Na nossa Na igreja nossa a gente igreja você usa pode calça, usa ir de batom calça, vermelho, usa pode ir de brinco, saia, pinta a unha pode de ir. vermelho e de preto. Tá, mas existe Tem alguma igrejas coisa que não. diferente, assim? Na tipo, palavra, não. Não, comportamento. De comportamento? No uma coisa assim que seja muito diferente, que faça uma característica marcante. Não tem, Carioca. Não sei. Na nossa igreja não, É mas tudo existem cristão. igrejas que são Não tem, diferentes, mas carioca, aí não é tem. a questão Não, não doutrinária. Que Cada um quando eu era tem a sua moleque, eu me doutrina. lembro, assim, Eu tinha acho que muita não igreja evangélica, por exemplo.
a Assembleia de Deus era muito tradicional, que eu me recordo das senhoras não poderem cortar o cabelo, usar sempre Ainda aquelas tem isso até saias hoje. compridas. Cara, bateria era coisa do diabo, velho. Não, calma que o cara... Maquiagem. É. Doutrina, entendeu? Cada um tem a sua. Entendi. A nossa igreja é uma igreja que tem uma visão super aberta. Foi por isso que eu me identifiquei, me senti à vontade, ali eu me converti e ali tudo começou na nossa vida, uma revolução maravilhosa. Na verdade, o que acontece é o seguinte: é um Deus só. Sim. Certo? Sim. Exato. O Deus, quem inventou esse Deus Abraham. foi o Abraão. O Abraão bolou esse primeiro Deus. Ele Foi bolou. ele. O primeiro Deus é o Abraão. Não Ele tinha. colocou pilha nos reis. Falou, meu, Foi não é Deus o rei que- manda Deus que nessa bolou Abraão, parada. Não. O Tinha os Abraão. reis. Peraí. Não, peraí. Tem Deixa o cara falar. Os cara, porque antigamente os caras tinham vários deuses. Verdade. Não é? Deus Se da você- terra, do sol. Se você da- pega lá no Oriente, são vários deuses. Eles não têm um deus único, Egito, um cara, vários deuses. um relojoeiro, um cara que organiza a bagaça. Sim. O primeiro foi o Abrão. O Abrão foi lá e falou, ó, tem esse Deus. Aí o Moisés fez os 10 mandamentos e foi indo embora. Tinha o Isaac, tinha a tribo do Israel e tal. Sim. A turma do Rabin e do Zuckerman. Judeus. Que estavam lá no Oriente Médio. É isso Aquela mesmo. história é a história que a gente conhece. Claro. Cananeia. Aí o que A acontece? divisão foi nos 2 filhos de Abraão, né? Que ele teve os 2 filhos. Isso, Isaac e o H. Isaac. Todo mundo sabe aqui. Isaac e Ismael. Então, mas aí... Todo mundo Vamos fez lá. escola dominical aqui. Isso. Aí o que é acontece? judeu. Aí o que acontece? Nos judeus, nesse lá, o cara, ele fala que o Messias vai voltar. Ainda não voltou. Né? Ainda não chegou. Ele fala, o Messias vai voltar. Jair. Eu só botei esse. Aí o que acontece? Apareceu Cristo. Apareceu Cristo, que é esse do cristão, que é de todo mundo, que é Jesus. do evangelho. É o Filho tal, de Deus. que é Filho, Cristo. Espírito O Filho Santo. unigênito. Isso. Aí o que acontece? O judeu, ele fala, não é isso. Não é Jesus, é Alarme Israel. falso. E por que ele fala? Porque ele fala o seguinte, tem uma coisa no Antigo Testamento, né? Que diz o seguinte, quando esse Cristo voltar, haverá paz no mundo. É isso aí. E o Cristo apareceu e só voltou guerra no mundo, né? Então, o que acontece? Por isso que eles comemoram 5.000 e tralalá. 5.777. Só que chegou isso Jesus, aí. apareceu Cristo, zerou o mundo. Bem absurdo, Ficou um né? absurdo o negócio. O cara falou, pô, como é que voltou? Mas foi a religião que mais se expandiu pelo mundo. Sim. E aí Porque depois é antes de vieram os Cristo e muçulmanos. depois de Cristo, é Mas isso. tudo é o mesmo Deus. Sim. Aquele Deus é Veio o de mesmo. todas as religiões, É, na mas verdade, o povo, o primeiro, É o povo... exatamente isso aí, brother. É isso, né? O Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Pô, Novo mó legal ele falando Testamento. de Deus. Isso É o mesmo Entendeu? Deus. Você é um pastor surfista, legal. É Pô, verdade, brother, pega onda dá mesmo, uma velho. entubada com Quando Jesus quiser, então, aí. vamos pra Marizia junto comigo. GG legal, né? GG Legal. O Pois Deus não, do Velho Paulinho. Testamento é o mesmo, vamos lá, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Sem caô Só que aí com a existem rapaziada. judeus messiânicos que creem em Jesus e judeus que não creem que Jesus é o Messias. É Sim, o filho não, mas o de Deus. Jesus ele é considerado um profeta também. Sim, até pelos também judeus é considerado. e pelos muçulmanos. Assim também. como Também, Moisés e outros mas mais. Mas Isso, nós cremos isso. que ele é filho de Deus, Deus Isso, vivo. isso, verdade. exatamente. Ele é o exatamente. próprio Deus encarnado. Pro cristão, é o Deus. Sim. O Cristo é o Deus. É isso que eu nunca Pro judeu, entendi. ele fala, não é. Mas então, Jesus, ele é Filho, Espírito Santo, amém. Ele é Pai, Ele veio- Filho, Filho e e Espírito Espírito Santo. Santo. Pra nós, né? Ele é Deus na terra. Ele é a materialização Ele é o de- Deus na terra. É a encarnação de Deus. Encarnação. Ele é o próprio Deus encarnado. É, a Vocês palavra diz que o reconhecem- verbo Peraí, estava fala em Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne, né? É isso Então, aí. pra nós, Jesus é o mesmo Deus. E quando ele estava na terra, onde Deus estava? Não, é Deus. É filho. É Deus. Ele é filho. É a terra- Quando materialização. Jesus era Deus na Ele terra, é Deus. cadê o Deus do céu? Não, ele é Deus. Ele é Deus. O tempo inteiro. Ele se materializou. Ele é, Pai, ele Filho é e onisciente, Espírito Santo. onipresente E onipotente. e Pai onipotente. eterno. A Então, mesma fala. pessoa. A mesma pessoa. É o que nós cremos. É aquela que você está esperando até hoje. Vamos lá. Vai, Paulinha. Eu quero fazer uma pergunta Então, sobre mas ele. Mas então, Calma aí, Paulinha, mas aí que segura tá. um O pouco a Rabino periquita. falou aqui. O problema da não crença no Cristo, porque o Antigo Testamento, o primeiro lá. Quem as escreveu Torá, o livro? Isso, os primeiros desse nosso Deus aqui. Leia o livro. Ele fala que ia ter paz e não teve paz. Foi uma confusão danada Porra. na época. Porque tinha o Império Romano, era Matou uma bagunça, todo mundo. era uma bagunça ali. E pode ver que continua uma Então, Há sequência de controvérsias, guerras. né? Porque a palavra diz o seguinte: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E espada no Ah, ele no fala original, isso? ele fala, no original quer dizer palavra. E a paz virá sim, na segunda volta de Cristo, pra ele ver quem
realmente escolhe por ele e quem não escolhe. É que faz tanto sentido que ele Livre-arbítrio. reformou, na verdade, a Exatamente. religião. Ele fez uma assim como outros. A cruz veio pra aqueles que querem realmente passar por ela. E quando ele voltar, meu irmão, é o... Deixa eu te perguntar uma coisa. Por favor. né? Peraí, a Paulinha vai fazer a pergunta. Eu tô esperando. Pera, Zé MV, peraí, meu. Mas você vai ter sua vez. Porra. Eu sou de Jesus. É, você é mesmo. Vamos pegar 100. É. Vamos lá, eu quero falar sobre fama, sexo e tatuagem. Uau, muitos assuntos. Eu tava Assunto escrevendo polêmico. a pauta de vocês e eu conheço a Nana desde a época da Galisteu. Um É beijo, verdade. do SN. Beijo, Dri. Adorava, inclusive tinham várias fãs que eu achava que assim, a fã era fã só de uma pessoa, mas não. Tem fã que é fã de várias celebridades, né? É verdade. Aproveitando o gancho, eu queria saber sobre a fama, que vocês falam que a fama que a celebridade... Tá boa, hein? Tá bem. Ó, idade, A fama é... Bateu. Não, Alzheimer eu bateu. tô lendo. Nhoque bateu. Que é o palco é um lugar de vaidades. E é um lugar para suprir a rejeição que existe dentro dessas pessoas que querem ser famosas. Não, o palco naturalmente é um lugar onde você se autoafirma, né? E ainda que você esteja vazio, morto, sem nada pra dar, só você subir numa plataforma, todo mundo te aplaude e te acha o máximo. Você vira Ele diva. não sabe nem E ninguém quem é, sabe né? dos problemas que você A pessoa, passa, vamos né, dar um das- exemplo aqui, Amy Winehouse. A mulher era uma depressiva, uma mulher que morreu, se matou. Um e quando talento subia um talento sinistro. absurdo, mas quando, sabe, E ela precisava era uma de pessoa muita que ajuda. não precisava de ajuda, tava morta por dentro, sem sonhos, sem alegria, deprimida, e quando subia num palco era considerada uma diva, um ídolo. Então, assim, nos palcos você é aceito, você é aplaudido, você é adorado. Saber separar, você tem que saber mesmo estando separar. vazio, mesmo sem O você ter palco nada de traz bom um pra dar. perigo enorme da Sim. pessoa Mas você usou mostrar a algo palavra, que ela não é. a palavra diva. Você não acha que uma pessoa só se torna diva depois de um certo sofrimento, depois que ela cai, que ela apanha, aí ela Isso é pode uma ser glamorização diva? do Olha, que sofrimento. Eu acho que diva é talento, né, brother? Não, mas pra você se tornar Diva é o quanto você pra canta, é o quanto cantar você na representa, é o fossa. quanto você pode mas, fazer os tipo, outros rir. Mas, por exemplo, uma mulher tem que ter sofrido. Diva não, divo. Ou Diva tem que ter apanhado pra ela sofrido. cantar Dilma. com mais emoção. Porque você não acredita Ah, que ela canta uma entendi. música de amor. A aula de canto vai ter surra agora. Tá Ah, aula de canto. Pega uma Eu entendi madeira, sua dá na visão. pessoa. Mas eu acho que as pessoas Isso, é. admiram Brown. aqueles que se consideram Zé, divas dele, ou velho. divos, sei lá como a gente pode dizer. Billie Aqueles que são Holiday. muito talentosos, aqueles que realmente têm algo muito visível, né? Em termos de essência, Gente, pra na dar, boa, a de gente vai música. tecendo a história da música do mundo, velho, desde Jimi Hendrix pra cá. Aí você vai vendo o talento, mas me mostra a vida pessoal de cada um desses caras aí, brother, na boa. Os caras que morreram drogados, os caras que Kurt morreram Cobain, sozinhos, os caras que Os tinham maiores vários... ídolos Tim morreram de Maia, overdose. brother, um cara talentoso, um absurdo, entendeu? E ele tentou encontrar um caminho, Caraca, né? Bruno. Mas não é mas às só vezes- cara famoso. Não, Não, claro que não é só não. cara famoso. Mas a Rafael pergunta Ilha. dela foi Não, mas é assim, direcionada eu ao acho assim, eu palco, né, posso brother? tentar buscar uma explicação assim. Eu acho que o palco, o artista, o cara, onde o cara se confunde é na hora que ele sai. Ele tem que Sim, aprender a quando ele deixar. desce do palco, Sim. né? Sabe o que É quer lógico. dizer? Quando Ele ele, é gente ele também, tem que né? aprender a descer do palco no sentido de que É verdade. é igual uma loja. Você não mora dentro da sua loja, do Ele seu não é comércio. perfeito. Sim, Né? Você sim. vê aí o Michael Jackson, Feche o né? seu Era um- comércio, Sim. saia dali Boa. e vai viver sua vida. É verdade. Aí a segunda fase da Você minha não pergunta... mora com uma mesa Segunda de escritório. pergunta. É um trabalho. Vai, A Paulinha. segunda fase da minha pergunta que é sobre sexo e relacionamento. Aham. Sexo é bom, né, irmão? Aí, e aí vocês Daniel. estavam falando A Paulinha, que ficaram não. 1 ano e 8 meses sem sexo. A gente ficou 1 ano e 8 meses num namoro sem sexo até casar. É isso aí. Tem ali sua mãe também, né, que tá na E a sua mãe dieta. também tá esperando o tempão. Cara, a minha sogra fala assim, cada um tem a sogra que merece. Eu amo a minha sogra, ela é demais, né? Ela tá 18 anos sem sexo. E aí, eu queria Quanto? saber Calma aí, se 18 você- Será que ela queria que você expusesse isso? Ela falou isso no Fantástico. Ah, tá bom. Não, então foi Ela mal. fala isso amarradona com muito orgulho. Nem com o Mas casão. tá sem sexo? Nem com o casão, irmão. Com o casão. Ai, meu Deus. Namoro com casão foi namoro cristão. Eu também não consigo, meu. Ou vai ou vai. Por isso que E não foi. aí, eu li uma entrevista de vocês onde vocês falavam que o namoro ensinado pela televisão e pela internet é de um mundo extremamente promíscuo Oh, com e certeza. pornográfico. Eu queria saber até que ponto isso afeta nos relacionamentos que a gente tem Vivido. na vida. Fala aí um pouco, Brincão. É isso aí, cara. Eu acho que o adultério em si é quando você deturpa aquilo que foi feito na sua originalidade, sacou? E, cara, o mundo... Não sei se vocês concordam comigo, mas, cara, tu vai ligar uma televisão, tu vai assistir uma novela. O que uma novela passa pra uma família que cristã ensina, hoje? né? O que ensina? Moisés. É o cara que vai... Moisés até Quem rola dera lá. fosse. Quem dera fosse só isso, né, brother? Mas tu vai entrar numa outra... Tipo assim, o cara que vai pegar o namorado... ou a namorada do irmão, porque tá apaixonado por ele, porque o dinheiro do sogro, aí A mata herança. o sogro, dá herança e tal. Então, meu irmão,
um Na ensinamento verdade, o hoje... ensinamento é totalmente contrário àquilo que a gente crê como o certo. um julgamento os princípios de moral. Deus. Sim, na verdade, assim, um julgamento moral. o adultério hoje em dia é uma coisa normal para as pessoas. Elas traírem, Não, mais ou menos. elas não honrarem suas alianças. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Machuca. Com Machuca certeza. qualquer um. A Sem gente não tá nenhuma falando dúvida. sobre religião, Ninguém nada que quer não. ser traído, É todo você mundo ser quer ser honrado, é né? você ser traído, velho. Você, sabe? Não você, honrar a aliança, um Você achar que uma relacionamento. coisa é aquela coisa, e quando você chega perto daquela coisa, você vê que aquela coisa não é bem aquela coisa que você Não, mas achava isso que é aquela moral. coisa era. Isso é moral. Entendeu Não o que eu quero dizer? É Então, moral. a sociedade que nós temos hoje, infelizmente, assim, os princípios estão sendo cada vez mais deturpados. Infelizmente, na mídia, as pessoas estão considerando o errado certo e o certo errado. Nós cremos nos princípios de Deus, casamento Sim. pra sempre. Sim. Nós cremos que Deus fez o homem pra curtir a mulher, pra você ter um relacionamento pra vida inteira, sem se ferir. Que nem você falou, dói. Claro que dói. O adultério dói, a traição dói. Isso fere os filhos, fere todo mundo e mais um pouco. Então, nós sabemos que a cultura ensina muito isso, né? Que é normal trair, se não der certo, separa. Mas isso tem consequências E gravíssimas. não existe né? casamento perfeito, existe casamento aperfeiçoado. Vocês eram casados antes de serem Não, casados? Não. Primeiro casamento de Primeiro vocês na casamento. vida. Primeiro casamento na vida. E é pra sempre. Eu creio, Nós cara. cremos nisso. Tem Mas problema? pode separar na igreja. Tem- Vocês. Nós cremos que é pra Nós sempre. cremos Nós que é pra cremos na sempre. aliança do casamento Mas pra se eu sempre. encontrar um marido que ele não for correto. Nada é eu não pra tenho sempre, obrigado. Amanda. Nada é. Mas a Nada igreja é tá pra falando lá, que 10 você tem que casar anos. pra sempre. Nada é Cada pra um anda sempre. na luz que tem. Eu creio que é pra sempre. Se eu separar, Falar você uma vai. coisa Você interessante. vai. Eu vou continuar te amando. Ah, tá. Amanda quer E alguém Deus que seja também. obrigado a ficar com ela. Cala a boca. 30 anos. É o seguinte, queridos ouvintes, continue aqui na nossa programação, no nosso programa. Estamos aqui com os pastores, está aqui o Brinco. O Popelicano tá nervoso. Tá nervosa? Pula de bênção. Não, nós aqui gostamos de dizer pra vocês o que é sagrado e o que é profano. Por quê? Porque nós estamos acima de todos vocês, queridos ouvintes. Isso aí. Eita, agora, hein? Nós Nem somos Salomão o em toda a poder. sua glória, Não, velho. nós aqui, com os pastores, nós agora vamos dizer aqui Quem sou eu? o que é certo Boa, e o que é brincou. errado. Meu Deus. Segundo Deus. Boa. Aí não tem como Aí discutir, não irmão. tem como discutir. Deus é então, top, daqui a Deus no pouquinho comando. a gente Chuva volta. de Deus é Jesus. top. Hashtag Deus é top das galáxias. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje, a nossa querida Nana Chara e o Pastor Brinco conversando com a gente aqui do Ministério Firmados na Rocha. Para você conhecer o trabalho deles, é www.firmadosnarrocha.com. O Facebook é o Ministério Formados na Rocha. E você pode mandar sua pergunta aqui no @programa Pânico. Eu tenho uma questão, E Emiliano. temos aqui a Depois. música, não é? Novo Céu, a música que leva o nome do meu CD, o meu primeiro CD solo. A música da Nana aqui, ela que é filha da Baby e do Pepeu. Aquele que tem sede recebe a água da vida. Suas vestes são lavadas. Ele vem sem demora com seu galardão. Guarda no coração a sua palavra, a sua sabedoria. No mundo não está, só Ele tem pra dar. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Muito bem, temos agora aqui também Daniel Zuckerman, Gordão. representando aqui o O judaísmo moderno. Ala CIP. ruiva. a ala ruiva Eu da tava, CIP. até bom que você me chamou, porque eu tava conversando com o filho do Davi Weitman, que é um rabino muito consagrado, chama Toive Weitman. Vamos trazer Davi Weitman novamente no nesse Yom programa. Kippur, vamos trazer. Ele é nosso rabino, é o mesmo vem no rabino Yom Kippur. do Safra. Ele é. Não, no Yom Kippur ele não veio. É, mas na cara semana Na pode semana, vir. né? Você já semana. foi a Jerusalém, Brian? Eu não fui, infelizmente. O Rabin já foi. Experiência Muito maravilhosa. O gostoso. Rabin, ele apareceu no Jornal Nacional que ele foi expulso do avião. Expulso É do avião. verdade. Mas, É. contaremos A esse gente episódio. destruiu o O avião. Rabino me disse uma coisa muito interessante, o Toive, eu vou no Sushi Caché lá da Vila Boim, e ele falou pra mim uma coisa que o Já amor, ganhou uma permuta, tá verdade. vendo? Rapidinho. Essa vida. Deu o um almoço amor na faixa. em hebraico chama Havá e vem junto com respeito. Não dá pra ter só amor e não ter respeito. Esta é a base do judaísmo. Só que para você casar com uma pessoa igual vocês, você não conhece essa pessoa a sua vida inteira.
Então você não beija, não transa, não faz absolutamente nada. Não sabe do que se trata. Não sabe. Tipo uma loteria. Exatamente. Não tem nem foto, né, velho? Você sai pra jantar com a pessoa, se você se identificar, beleza. Mas você tem que, depois de muito tempo... tem um jantarzinho antes, então. Tem um jantar pra você conhecer. Mas as famílias juntam negócios. Então a família do Safra pega a família do Nigre e fala: olá, tudo bem? Vamos nos casar. É isso aí. Assim. Vamos aumentar o nosso território. patrimônio. Claro. Faz parte disso. Isso é a lógica do casamento. Inclusive... Tá vendo, Amandinha? Inclusive, no casamento, e eu já presenciei isso, tem uma coisa que pode ser simbólica, metafórica, mas acontece. Você, o noivo, fala com o pai da noiva: quanto vale a minha filha? É o dote, né? É o dote. Dote é e você importante. fala $100 mil. Aí tem um documento para isso, caso você... Eu pagava por você até 200 mesmo. Ai. Por mim, pastor. Assim eu caso de novo. Se você se separar, você paga para o pai da noiva o quanto você combinou. Uau. Então, pensando em tudo isso, quando você me falou, o Emílio, a gente às vezes conversa É melhor aqui não se separar, numa né? resenha O monstra. preço é alto. É difícil A ser gente judeu. fica pensando muito sobre isso, só que a gente usa também a religião como um cardápio, né? Um menu degustação. Isso eu consumo, isso eu acho bacana. Os 10 outras coisas. mandamentos. Você usa o que você pode se adaptar. Na religião e na sinagoga, não, na igreja de vocês, você falou que você pode vestir a roupa que você quiser. Sim. No judaísmo, a mulher só pode ser bela para o homem. Por isso que ela usa uma peruca e uma roupa maior. Meu Deus. Você não acha que você é uma mulher muito bonita e você acaba cobiçando o rapaz ao lado, as pessoas têm desejo por você? Tem que usar peruca. Eu acho que você deveria usar uma peruca, sapatinho um baixo, sapato e uma bela saia. Isso. Porque, querendo ou não... Igual da Sara. Porque a sua boca chama atenção. Porque... É a marca da família, gente. A sua boca não é um tem como pecado. esconder. mas você provoca tesão nos homens. Mas olha, O casal a minha boca é só provoca. pro meu marido. Aê. A imaginação tá na cabeça dos outros. Quando abrir a Mas relação, você me chama. também pode também, né? Sim, eu acho que você pode induzir, provocar, seduzir se você quiser. Isso não tá dentro de mim. Mas às vezes, como você... Sim, mas aí é a leitura que a pessoa pode fazer de fora. De fato, eu não sou uma pessoa que estimula e busco isso. Não uso roupas sensuais, decotes, coisas pra que as pessoas olhem pra mim e me desejem. Porque o meu desejo é para o meu marido. O cara falou Então, se eu tiver que bonito. ser sensual, eu sou dentro de casa pra ele. Mas você Pra ele, eu desculpa disponho. aí, velho. Dá licença. Não, mas acaba... O cara falou 2 horas, falou de religião e chavecou Ô, Nana, a mulher me fala do uma cara. coisa. Não, só disse a É um verdade. animal, mano. É um imbecil. Na vida, meu. Na sua igreja, Na frente dele, velho. vocês reconhecem a Virgem Maria também? Não, nós cremos que o Senhor, ele é o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Reconhecemos Reconhecemos Maria, Maria né? como Como mãe de Jesus. a Mãe, mãe de claro, Jesus, mas claro. não como Deus, entendeu? Como mediadora Como entre mediadora, nós e Deus. não. Reconhecemos como uma mulher guerreira que Deus usou sua até parte, para né, que ela trouxesse o Filho de Deus. Ela foi um instrumento, mas não é o nosso Deus. Nosso Senhor e Salvador é Jesus Não é uma Cristo. santidade pra E você. é verdade então. que o Wesley Não. Safadão já tocou na igreja de vocês? Que ele achou que era a firma do Arrocha. Que piadinha. Nossa, velho. Gostei, cara, gostei. Nossa, que A Paulinha quer falar, gente. Paulinha, nossa Paulinha, Vai lá, foi mal, cristã. pessoal. aqui. católica de Ela calcinha. é católica. Firmado no Arrocha. Senhoras católicas. Respeitem ela, Senhoras respeitem que ela conhece a católicas. palavra. Calçola bege. Só transa no escuro. Calçola bege. Eu vou muito Ela na segue frente o hipoglós. do banheiro, Isso aí, ó. ó. Sexo só com hipoglós. Aí, eu queria falar sobre tatuagens. Sim. Porque eu tava escrevendo a pauta e eu li que vocês falam que o que tem por trás das práticas Sim. de tatuagens e piercings. Sim. E aí, quando o Pastor Brinco chega aqui, você todo tatuado... Meu braço confesso fechado, que eu é. fiquei um pouco assustada. Falei, ué, aí queria Excitada, saber né? O passo que tatu. tem por trás dessas práticas. Então, a questão é o seguinte: Deus não precisa mudar o que eu gosto, ele precisa mudar o que eu faço. Isso. Então, quando se você me perguntar, você é contra tatuagem piercing? Sou. Mas você gosta? Muito. Eu não posso ser hipócrita, brother. Então, eu sou um cara verdadeiro. Lógico que eu gosto. Esse assunto é um assunto somente para a igreja, não é para pessoas que nós chamamos... Que não creem na palavra. Que não creem Mas na por que, palavra. que o sexo não pode ser assim? Como assim? Eu Não gosto entendi. da minha mulher, gosto. Gosto tanto que eu não quero gastar. Eu não quero gastar a minha mulher. Não quer gastar ela, hein? Tanto que eu gosto dela. Você deixa Entendeu? ela pra ser preservada, Mas, né? isso. Eu não gasto. É uma Aquele santidade tênis isso, que é você uma não usa. santidade. No altar. Deixa eu no altar.
Gasta quanto? É que nem sua tatuagem. Não, mas eu não vou fazer isso não. Com a minha mulher eu quero gastar e muito. Eu também. Quero gastar e muito. Por favor. Aqui o negócio é bom. Da tatuagem, né? É, da tatuagem. Aqui eu tenho a vida inteira pra gastar, porque é bom demais. Mas vocês fazem sexo ou amor? Tudo ao mesmo Tudo ao mesmo tempo. A tempo. gente pode Sexo, amor, fazer. Ele pode falar sacanagem na hora do ato? A gente fala aquilo que a gente tem vontade, Aquilo mas a gente que é. sabe que a gente tem um Peraí, bom deixa eu senso. responder da tatuagem. Boa pergunta. Não, já Não respondeu. respondeu. Claro Queria saber que respondeu. prato Evandro você Não, mas conhece. olha, é bem interessante. Pode ser, não responder. Eu fiquei muito interessado na parte do sexo. É depois do casamento. Quando acontece? E daí tem uma Eu já vou cerimônia falar da para. tatu. A gente Vou fez falar, vou sexo falar. depois Como que foi a o gente se acordo? casou. Não, a gente crê que o sexo é um presente para os casados. Então a gente Na lua de esperou mel, pra irmão. fazer sexo Na na lua lua de de mel. Então a gente ficou 1 ano e 8 meses namorando, se conhecendo, se relacionando, conhecendo as motivações, Deus foi melhorando. os sonhos, Todo mundo me pergunta o seguinte, ó. lapidando o nosso jeito pra pergunta ver assim, Brinco, você é o quê? Pastor, bispo, apóstolo? Eu costumo dizer o seguinte, eu estou lutando pra ser crente, ok? Quando a Nana me conheceu, eu costumo dizer que a Nana orou por um príncipe no cavalo branco. Veio o cavalo e o príncipe caiu. a cavalgada. É, exatamente. Mas esse cavalo aqui foi sendo melhorado na presença do Senhor, né? O meu Adestrado. caráter, adestrado Presença do e bola. direcionado e tudo mais. E depois, na nossa lua de mel, foi o dia, na verdade, na Foi o dia da lua noite de cheia. núpcias que a gente Entrei se na Terra conheceu. Prometida. Mas Depois é de muita responsa, né? 1 ano e mano? 8 meses. É a muita maior responsa. prova de amor de um homem pra uma mulher ou uma mulher química pra um não homem. bater. Porque quem ama paga o preço, quem ama espera o tempo que for, Então, porque vai ter a vida já me inteira pergun- pra namorar e fazer muito sexo. Eu acho Não isso. bater, Já me porque per- vocês É. devem, obviamente, bateu, mas assim, Claro, se por um lógico. acaso for uma merda não bater. Então, mas aí vai a fé. Eu entendo até a Já- sua olha, visão. Uma decepção, né? A Lógico. química, Precisa a ter química química, né? que nós vivemos é a química do céu. O que eu creio é o seguinte: se o mundo pode te trazer a pessoa certa, que dirá Deus que é o dono do mundo? Será que É o ele não autor do pode, sexo, que é o né? autor do sexo, trazer pra você a pessoa certa, com a química certa, Com o tudo? melhor. Não Ele é compatível, que eu não poderoso pra creio, fazer. eu não creio no relacionamento com compatibilidades, ok? Mas eu creio no relacionamento com a química do céu. A gente crê que realmente Deus, ele une as pessoas, entendeu? E a gente preferiu viver essa experiência sobrenatural, de esperar viver aquilo que ele tinha pra nós. Como eu falei, eu já tinha sofrido muito, eu já não aguentava mais o ciclo vicioso da minha vida, onde eu tentava na força do meu braço relacionamentos que eu buscava e sempre Bonito me isso, na decepcionava. força do meu Você braço. sabe que- Repita. Você E aí, sabe quando eu que- vivi a experiência que Deus tinha que Isso me dar, mesmo. foi a melhor de todas, porque eu já sabia que Deus poderia se manifestar e me surpreender. E cá estou eu, casada há quase 12 anos, e o nosso sexo é cada dia melhor. são Pra casados? glória de Legal. Deus. Os Só- dois. Não? Como não? Como não? Você já quer separar? Ó, você sabe que o... Quem foi o... Quanto tempo? Quanto tempo? 6 anos. Não, é 10 nada, anos. tá zoando, tá 10? zoando. Não, Casado nada. Casado nada? Pensei que fosse. Você aí mesmo. tá casado, já tá infeliz. Tá Ah, numa não, separou. tristeza. Eu vi sua esposa no programa que Ela eu é assisti. maravilhosa, sim, eu tô feliz. No Ele tá programa. casado, lá não aguenta mais. A mulher manda tanto nele que virou empresário. Ela tem Mulher- 50%. Beijo, amor. Olha só, eu descobri Eu que tenho quando eu... uma pergunta. Ah, perdão, vai lá. Por exemplo, o Albert Einstein falou alguma coisa. É o maior gênio que nós tivemos na Maior. Terra. Quem Albert era? é o Albert Einstein. Meu pai. Foi Albert Einstein. Sim. Com certeza. O Albert Einstein ele tem uma frase muito intrigante. Eu gosto como você fala, Ele- Albert Einstein. Einstein. O Einstein, sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: o amor é uma reação química com prazo de validade. Você acha? Eu fico toda vez pensando nisso. Eu Ah, penso eu às vezes discordo. em Albert Senhora. Einstein. O porque meu eu amor falo- não tem prazo de validade. Eu já fico com a frase do céu, meu irmão. É. O amor e o casamento é como vinho. Quanto mais velho, melhor e não acaba nunca. Pode virar O vinagre. casamento firmado sobre a rocha Eu é cada fico- vez melhor. Eu fico com a frase de queria fazer Ivete uma Sangalo. O meu amor é canibal. Comeu meu coração, mas agora eu bem querer. Ô, Brinco, eu queria fazer uma que eu pergunta. errei. Cada um dá a luz que tem, né? Depois eu quero que... Porque ele não respondeu a história da tatuagem. Que tatuagem? Estamos falando de amor, coisa É, mais As pessoas nobre, estão pô. perguntando. Tatuagem. Eu queria saber... Estamos aqui discutindo Deus, Coração. falando de Não, mas coisa é muito Tá abençoado. Tá falando de Mas, tatu. então posso fazer minha Vou fazer outra Ah, seu pergunta. nugget. Faz outra, Paulinha. Todo mundo tem uma história, né? Às vezes, enfim, que faz parte da sua vida, não que Vinho de você se amendoim. arrependa. Aquilo aconteceu na sua vida. Histórico, né? E construiu a pessoa que você é hoje. Eu queria que você falasse do teu testemunho. Como foi, sabe assim, antes da sua conversão? Como que era a sua Aí, vida? deixa eu só fazer uma prévia. Quando eu conheci o Brinco, gente, pense assim na visão do cão chupando manga em cima do pé de mariola. Que beleza. Era ele. O que é isso, irmão? Que O Brinco era beleza, é. pesado, opresso, Brinco era uma sozinho, biju. aquela parada Às vezes, pesada. Pilhadão, né? Pilhadão. Esses testemunhos são transformadores, porque quando você olha aquela pessoa e vê que ela passou pelas mesmas coisas que você tá passando, que teu filho tá passando, aí você consegue arrastar, que nem a Nana tava falando, 4 milhões de pessoas numa
marcha. Numa marcha, né? E os testemunhos que a gente tem no mundo inteiro de pessoas que saíram das drogas, pessoas que eram deprimidas, casamentos restaurados, pessoas que não tinham sonhos. Cala a boca, e que foram avivadas através do que Deus fez na nossa vida. É isso que a gente quer. Religião a nossa faz missão bem é pra essa, ser um humanidade. canal de bênção pra restaurar vidas, porque se só serve quem serve. Agora tem uma pergunta polêmica. É uma Vai, pergunta Brincão, polêmica. ela quer saber um pouco do testemunho dele. Vamos lá, Fala aí. Brinco, vamos lá. Mano, pra ser bem objetivo, eu era muito louco no mundo, hoje eu sou mais louco em Cristo. E a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aquilo que eu fazia, as loucuras que eu cometia no mundo, as coisas que eu fiz, as doideiras que eu já fiz no mundo foram hoje. muitas. Mas você se arrepende, Irmão, mas você teve que cometer Você se arrepende ou Tem não? coisa que eu me arrependo Tem demais, coisa. tem coisa que serviu pro meu crescimento, ensinamento. pra ensinamento, tem mas hoje, cara, é aquele negócio, nada, o carioca, e eu posso falar isso, não, né, o carioca do Rio de Janeiro, né? Não eu. Também, né? Eu posso falar porque eu sou carioca da Gema de Copacabana e o carioca se acha, né, meu irmão? E eu me achava tanto que eu não precisava nem de GPS mais. Então eu era o cara. Então Deus precisou desconstruir todo o orgulho, toda a soberba pra poder reconstruir Ensinar novos um novo valores, homem, né? né? E a palavra diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a minha vida hoje é renovada em Cristo Jesus. A verdade é que Deus pode transformar qualquer pessoa, qualquer caráter, desde que você se disponha Se e dispõe, queira. exatamente. O Brinco era um cara mulherengo, um cara de muitas mulheres, um homem que não tinha aliança Opa, com ninguém. aí Era sim, um hein? louco. Zuckerman. E quando eu conheci ele, como ele falou aqui, Zu. ele só queria ter sexo comigo. E aí Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. Hoje ele é um cara cheio de valores, um homem de Deus, uma pessoa transformada e um marido maravilhoso. Isso Mas o só que é Deus essa pode loucura, fazer. Brincão? O que você é? A vitrine? Mas, O que você... Onde era teu rolê aí, maluco, lá no Rio? O que você fazia de brother. mulherengo mesmo, assim, de passar o rodo? De tcholina? Vamos falar a parte Passava o boa. rodo, literalmente. É mesmo? Tinha 10 mulheres por semana. Tinha mesmo, Brincão? É Tinha nada, rapaz, que 10 mulheres por semana. Mas, ô, Nana, Parece que essa é a tinha parte muita boa. mulher. ô, Nana, mas isso aí eu não concordo com você, não. Porque eu acho que você é uma mulher maravilhosa. Sim. Não é Obrigada. Deus. Eu acho que Deus... Imagina, Deus tem tanta preocupação. Mas tem muita mulher maravilhosa que o marido não honra. Não, eu Que sei. o homem não é fiel. Eu sei, mas não é questão de Deus. Imagina... São valores. Não, eu sei que são valores, mas E eu creio que se você não tem Deus como princípio, Não, muitas eu não tô pessoas se falando de perdem Deus. nisso. Imagina Deus, se Deus é o cara que organiza o mundo. No PowerPoint. Ele tá lá no PowerPoint, organizando a Colocando. bagaça. Ele fala, puta, isso aqui, puta, lá na Síria. Ele tá Vodka. mais preocupado com a Síria. Com a África, do que com nós. Cara, Com tá a traindo. Ebola. casamento. O casamento é você, pô. Você que é legal. Você que é uma pessoa bacana. Não é? Com esse Eu sorriso. entendo. Lógico, É. pessoa agradável, eu inteligente. acredito nisso. E vou dizer uma coisa, o carioca ele fala, o carioca é religioso, ele é muito religioso. Coroinha. Mas tem umas coisas que Eu tenho são... a fé. A fé é o que é a energia que movimenta o homem. Ele usou tanto É que fé. pá que não cresce mais creio nisso cabelo. mesmo, velho. É. Ele tem A uma fé quipa é a eterna. principal energia mas que você sabe- movimenta o Com homem. certeza, concordo. Você levanta da sua cama, a primeira coisa que você tem que ter no seu coração É rezar. é você ter sua fé. É a convicção daquilo que não Então, se vê, é a sua né? energia de- E o que é Certeza fé, daquilo que brother, se pra espera. tu? Fala aí. Mas eu acho, carioca, que isso não tá ligado muito à religião. Claro que tá. Não acho. Claro Acho que que tá. Obrigado da pessoa. A né? religião, eu acho que acho. ela abre as portas pra você encontrar a sua fé. Verdade. O que está dentro de você, às vezes a gente não descobre. E a religião, ela nos ajuda a conectar com essa fé. Nos que a conduz. E a organizá-la. Como se fosse um não acredito, aquífero. não acho, Sabe o que é a fé Nós pra temos mim? um Numa aquífero frase. de fé. Uma E fé. às vezes a gente não tá localizando Aliás, não ele. E às vezes quando a gente descobre que a gente tem um oceano de coisas boas e como driblar as dificuldades da vida, porque a vida é uma troca Sim. de energias entre pessoas. Sim. A convivência humana é uma relação muito difícil. Nós temos muitas divergências. Sim. É verdade. E a cada dia que passa é um aprendizado. Vocês podem perceber que ultimamente no programa eu ando mais calmo. Sargento hemorroida. É o domínio próprio. Agora virou o Padre Couve. Ele vai ser papa, de tão calmo que ele tá. Eu vou trazer o cara do Eu Black ando Box. mais Isso calmo. tá numa calma que, meu. Porque Uma frase pra definir a Pra fé, fé, pra mim. pra fé, qual é? Uma frase objetiva. A fé é quando você põe o pé primeiro e Deus põe o chão depois. É a Você primeiro certeza põe o das pé, coisas que se esperam e sem a ver o convicção chão, velho. daquilo que Isso não é se fé. vê. Isso é fé. Então eu acho Então, assim. mas por exemplo, você vai pra Estônia. A Estônia, É o perdão. a Estônia é um país, é Sim. um país, um Perdão baita é a maior- país. maior Na Estônia, provação da fé. na Estônia você tem quase 90% de cara que não tem religião. Eles eram da União Soviética. É um país bonito, um país lindo, é um país civilizado, é um país que não tem violência, não tem guerra, é um país legal. Tudo bem, é pequenininho, tá na Europa. Mas lá ninguém acredita em nada. Ateus. Não São tem chamados ateus. religião. Lá deve ter uns luteranos, que deve ser 11%.
Mas só não tem esse negócio. Por exemplo, você vai pra Bangladesh, 99% acredita em Deus. Então, quer dizer, eu acho que esse negócio assim, né? É relativo, é muito relativo. Eu acho que a regra tem exceção. Deus é o caminho. Amém. Eu também isso aí? Eu acho que Deus é o caminho Deus no mesmo. comando? Deus no comando pra caramba. Todo poder Cara, vem se como você Criador tiver do céu e da terra. Não acreditar em alguma coisa, Ó, minha mãe cara. fala, baby do Brasil, a terra é uma bola solta no ar, já vivemos no sobrenatural. Quem criou isso, Nana, gente? você gosta dessa? O próprio Deus soberano, criador de todas as coisas. Aninha, você gosta dessa aqui, ó? Fala. Porque somos filhos de Deus, com capacidade de amar, de criar, de produzir e de fazer rir. Somos seres atuantes no universo e a nossa função na Terra é espalhar alegria, provocar questionamentos e mudanças. Pegou Saúde, 4G, dinheiro e calma. diversão. Vamos dar o nosso melhor, A reza o nosso do melhor é Helena. 10. Ô, bola de neve, calma aí. O meu mantra. Calma que pegou 4G, calma. Ele é da bola de neve. Olha aqui, temos que amplificar. O 4G catou Todo mundo agora. tem um lado bom e um lado ruim. É verdade. Temos que amplificar o lado bom e filtrar o lado ruim. Queridão, E o lado ruim tem que ir pra Apóstolo cruz. Paulo já dizia o seguinte: o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero eu não consigo executar. E é isso que tá dentro de nós. Já fui Hare Precisa- Krishna. Ô, Amanda, você não. Sou eu. Amanda não acredita. Ô, Amanda, Você acredita? você que não acredita em nada. Caraca, Gente, olha isso. Nunca Não é o direi carioca, pra não. ele. É o carioca. É, ele foi Hare Krishna. Ele tem problema. Você tem que tomar uma surra. Você que não acredita em nada, Amanda, eu quero que você fale alguma coisa nesse programa. maluco. Ou Eu você, acho que- Ou você tá com medo de ser Não, escorraçada. Já fui escorraçada pela nas redes igreja. sociais. Já fui pelos fãs de Jair Bolsonaro. Pelos fãs. Deus é Bosque. Não, você é muito bem-vinda na nossa igreja, viu, irmã? Muito obrigada. Por favor. Mas Bate um assim, papo. eu não acho que eu não, sei lá, não tenho nada contra. Você acredita em Deus e tal, mas eu acho que o princípio é não julgar. Com certeza. Essa é a minha religião. Não julgueis para não ser É, julgado. porque... Você não julgar? Cala a boca, ô. Putz. Otário. Nossa. Nossa, é uma bela filosofia Ofendeu. de vida. Cala a boca. Ela é prostituta de macumba. Quando aperta, ela vai no Pai de Santo. Deixa a Amanda falar. Eu acho que Deus Deixa tá a menina dentro de falar. você. Não faça mal a ninguém. É isso que eu tento fazer. Eu já Claro, fui uma você é pessoa tempo, meio tá errada. certo. Você é casa, Você a é habitação tempo. dele. É isso É, aí. e tatuagem? Pode na sua Já igreja? falou. Falou, já. Tá viajando. Mas então, velho. mas tem o seu. Tem esse Tatuagem negócio de tu tem. pode, mas Eu tenho uma pergunta polêmica. Eu também. Pastor Couve. Vai lá. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Não, é uma polêmica, Bola porque... tem uma polenta. Vai lá. Porque nós sabemos, através do Congresso Nacional, assistimos certos debates Sim. acalorados numa questão que é a cura gay. Que muitas igrejas evangélicas dizem que querem... Cura gay, velho? É, querem É como se exercer... fosse um remédio, né? Como é que vocês analisam essa questão? Por exemplo, o Silas Malafaia, ele é um cara que vai na mídia, vai no Congresso Nacional defender. Pode falar algo? Por favor, Sério, por favor, é o fica à seguinte, vontade, é pra o isso. gay não precisa de cura, precisa de salvação, como eu preciso, como qualquer um de Todos nós aqui nós. precisamos de salvação em Todos nós somos Cristo. pecadores. Entendeu? Mas salvação porque ele comete pecado. Exatamente. Qual o pecado do gay? Todos Mas qual nós. é o maior Qual é pecado o pecado também. do gay? Qual é o Gostar maior de outro pecado homem? gay? E eu também. Não, qualquer. O pecado, biblicamente falando, Sim. é o homossexualismo. O meu pecado são vários. É a glutonaria. A mulherada. Tem o pecado da mentira. Mulherada tem o pecado da mais não, prostituição. graças a Deus. Segundo a Bíblia, existem bola. os pecados. O brinco. E as Mas eles pessoas falam, têm tá salvação. na Bíblia. Você é Um um varão. pecador, Peraí. Eu também sou, irmão. Você vai queimar na rosca do inferno. Um varão. Olha que horror! Tá na Bíblia. É Um só falar do varão- pecado que todo mundo aponta. um varão- Aquele que atire a primeira pedra, aquele que não Pode, tem. vai. Um varão não se deita com outro varão, por isso que só transa em pé. Tá aí na Bíblia, amor. Boa, pastor Piercing. Arrumou a saída, né? Ah, meu Pastor amor. Pierce Pastor fala. Pierce. Pastor Piercing. Então, assim, Beijo, Darlon, minha primeira vez em Uberaba. Analiso como pecado, como eu sou um pecador, tanto quanto qualquer. aí. Eu creio no que a Bíblia diz. O Deus Evandro- ama o pecador, mas Se não tiver o um pecado. casal gay, Pecado é um pecado casal pra gay Deus. na sua igreja. Fomos nós que instituímos isso. Como é foi que seria um casamento O casal gay, Casamento o casamento, gay. o casamento gay, eu não posso concordar em função da Bíblia, o que a É, Bíblia nós diz. cremos na palavra. Mas eu recebo o casal gay na minha igreja Nós sem nenhum amamos problema. os gays. Irmãos, Assim como a amamos questão é o todas as seguinte, pessoas. o caminho ele pode ser estreito, mas a porta da igreja é larga, é pra qualquer um. Evandro como o sabe. Evandro. Fica isso aí. O caminho é estreito, Evandro depois sabe, é velho. larga, pastor. É assim mesmo. Olha, o ser humano É um lixo. é um bicho ser maravilhoso. É verdade. Né? É um ser maravilhoso. O ser humano, né? O ser humano é legal, né? Porque ele faz coisas maravilhosas, mas a gente tem tanto defeito dentro da gente, É. né? O que é gostoso? Só Deus na nossa vida
vida pra nos ajustar, nos Misericórdia. aperfeiçoar, porque a gente, na boa, Precisa de todo muito ser humano Deus. necessita de ser trabalhado por Ô, dentro, Nana. ser restaurado, Ser tratado, né? ser tratado no caráter. Ô, Nana, pra dar jeito no ser humano, não Puta precisa de vida. Deus, precisa de muito Deus. O único soberano dá um jeito direitinho. Olha a prova aqui, eu e Brinco. Muito bem, meus queridos, de volta aqui no programa Pânico, presença ilustre, Nana Xerra tá aqui com a gente, Nana Chara tá aqui com a gente, o Pastor Quase Brinco. isso. O Pastor Brinco do Ministério Firmados na Rocha. Para você conhecer o trabalho deles, o site é firmadosnarrocha.com e o Ministério Firmados na Rocha no Facebook. Certo? É isso aí. Isso aí. É isso aí. Mande a sua pergunta, @programa Pânico. Boleta, temos perguntas? Temos perguntas, Emília, que você desnotou. Quem que mexeu Ô, aqui? Bola, você não é muito de igreja também, não, né? Não, eu sou. Igreja eu do do bacon. jeito que eu quero. É, do jeito que você quer. Você toca a vida do seu jeito. Exatamente. Deus dele é o McDonald's. Mas posso falar uma coisa? Posso ser testemunho de uma coisa aqui, Emílio. O quê? O Bola, Engoliu a Bíblia. ele é a pessoa dentro... Ele engoliu o Engoliu o quê? velho e Engoliu o quê? Novo Testamento. Devorou a Engoliu Santa Ceia. O Bola dentro desta... Engoli também uma judia. O Bola dentro desta instituição, que eu considero uma instituição, o Pânico, o Bola é a pessoa que consegue canalizar... Não. Ele consegue atrair a todos um carisma e um carinho verdade. em que todo mundo quer ficar unânime, perto do Bola. é Bola é uma Ele é o unanimidade Buda. de Eles querem bondade ficar aqui dentro. perto. Todo mundo quer chegar perto do Buda. Eles querem ficar perto do Brinco pra encher meu saco. Isso que eles querem. Mano, tem um cara muito Buda maneiro gordo, e eu já vi isso, você filha da fazer mãe. muita loucura, velho. Nossa Esse senhora. cara- Corajoso. Pelo amor Uma de Deus. pergunta enquanto o Bola abre o O computador. bola é o Buda do Pânico. A turma passa muita mão no meu ovo pra ganhar dinheiro. Eu sou o primeiro a passar. O ovo de cristal, É, né? o ovo, é. Seu nós filho Eu da coloco mãe. moelas em volta dele. Meu Cara de Deus. vagabundo. Nós vamos virar tudo. Ele é tudo nosso budista. Ô, Emílio, Aqui é posso uma A fazer vaca sagrada. uma pergunta enquanto o Bola abre o computador? O que você quer? Eu queria perguntar Você pra é o quê? Eu sou o quê? Bola é budista. Eu sou católica. Católica romana. Católica praticante. E eu vou muito na Seishinoye também, que é uma filosofia de vida bem Não, bacana. aí é outra coisa. Não, é uma Não, ou é filosofia uma de coisa vida. ou é outra. Pô. É, jorei, né? Você Jorei. não precisa escolher. Eu acho que tudo que... Por exemplo, eles estão aqui pregando uma palavra muito bonita que eu vou associar Eles estão várias aqui coisas, pregando não é a porque- palavra de Cristo. Então, a palavra de Ponto. Cristo Que é a uma só. única, amor. Deixa eu fazer minha pergunta pra Nana. É a palavra que Vale, qual é a ganhou pergunta? tudo. Interessa. Toda cheia de piolho. Nós somos peraí. Ô, Nana, cristocêntricos. tira. Vale. A gente vive num momento que as feministas estão aí levantando bandeiras, enfim. Principalmente na questão do aborto, que a mulher pode fazer o que ela quer com o Lá próprio vem corpo. E dentro da igreja evangélica, né, enfim, a mulher acaba sendo mais submissa ao homem. Então, eu queria saber como que pra você é esse movimento. Submissão. Não, Você é queria- submissa? Eu ó. sou, com o maior prazer. Mas a verdade é que as problema pessoas nenhum, interpretam a submissão como a mulher sendo capacho, né? E tá totalmente errado, né? Submissão Serva. quer dizer sob a missão do homem, né? Delícia. E isso é muito bom. Eu amo estar sob a missão do meu marido, porque na verdade eu entendo que ele é o cabeça, ele é a pessoa mais forte. Meu marido me protege, meu marido pode Você estar à que frente. manda Ele ali. que tem que trocar o pneu do Você não carro. vem aquele me enganar, não. Nem quero. Isso aí é um cordeirinho na sua mão. Porque se a mulher falar, tô com dor Ele de é uma cabeça, não tem manteiga. varão. Ele parece Não, que ele é não duro, vem- mas ele é uma não vem, manteiga. não. Você quer se Mas de olhar fato aí. a voz final é dele. Depois Essa de 11 autoridade anos, foi dada a depois ele. de 11 anos de casado, eu sei o seguinte: quando eu tenho $20 e a minha esposa tem $20, ela tem $40. Exatamente. É isso aí, velho. Exatamente. Mas então, Mas quando você fala que tá com dor de cabeça, é você que manda, amor. E eu queria saber sua opinião sobre o aborto dentro da igreja. olha, eu de fato entendo que assim, a gente não tem o poder de tirar a vida, entendeu? Isso é algo muito perigoso, assim, né? Porque isso tem consequências, entendeu? Eu creio que a vida é um dom de Deus. Então, se Deus te der um filho, ainda que seja uma situação indesejada, tenha. Porque os filhos são herança do Senhor, como diz a Bíblia, entendeu? Então, eu creio que a vida é um presente. Então, eu jamais abortaria. Eu acho que isso é algo muito perigoso, muito comprometedor espiritualmente na vida de uma pessoa. Então, eu discordo dessa E a frase. camisinha? Mas você não acha que isso deveria ser uma coisa que a mulher decidisse? A vida não Eu é acho que a mulher pessoa- decide, a mulher né? decide, A o mulher livre-arbítrio decide. está sobre... Mais ou menos. O Estado aqui decide, o Estado proíbe. Você não pode fazer. Sim, entendo. Obviamente, Gente, na boa, Você não eu acha dou- que isso olha, é uma coisa que a mulher tem que Eu decidir? dou glória a Deus porque eu não fui abortado, sabe por quê? Eu fui vendido pela minha mãe biológica, não conheci minha mãe, não conheci meu pai. Eu fui vendido em 15 prestações de cheques. Pô, ainda é parcelado, irmão. Parcelado ainda por cima. Isso aí. Mas, olha só como é que são Eu as pagaria coisas. à vista. Eu fui adotado,
obrigado. Eu fui adotado por uma família, por exemplo, que cuidou de mim e que me deu amor, implantou princípios. É isso aí, e se eu valores. tivesse sido abortado por uma mãe que não, na época, não tinha condições de criar ou de me criar, eu não estaria agora aqui casado com a mulher que eu estou casado, tendo o ministério que eu tenho, cumprindo um propósito. Cara, sei lá, é um assunto polêmico. Mas eu acho que, assim, o Estado proíbe porque eu acho que... outro dia eu vi um vídeo de um feto que tinha sido acabado de ser abortado. O feto tinha acho que 2 ou 3 meses de vida. Cara, eu fiquei muito chocado, porque na mão da pessoa, não sei, alguém viu esse vídeo aqui? Na mão da pessoa, na palma da mão, o feto se mexendo ainda assim, tá ligado? Que pesado. Cara, e aquilo ali me deixou Você tá tirando muito... a vida, e eu acho que porque esse... tá vivo o negócio ali. Mas acho que hoje em dia, assim, eu vou falar a minha opinião agora, é um assunto que tá muito em discussão e que assim, a mulher fala, eu sou dona do meu corpo, faço o que eu quiser. Eu entendo que aquilo não mais te pertence, é uma vida. Eu fui mãe solteira e eu posso falar com muita propriedade. Mãe solteira, nos anos 80. É sério, deixa eu terminar. Você é um forninho de fazer... Vai, Paulinha, continua. Não é seu, você... A mulher é a coisa mais maravilhosa. Lógico que é, você gera a vida. A mulher gera a vida. Sabe o que é isso? Que gera samba, gera a vida. Não tem coisa mais preciosa do mundo do que o ventre. Então, deixa eu só terminar que eu vou dar o meu testemunho aqui. Aquilo, Paulinha, é você que tá gerando a vida. Sim, mas ela não é sua. O homem é um coadjuvante daquilo lá. Deixa eu só dar meu testemunho. Você vai entender. Como é que você fala isso? A vida do meu filho, ela não me pertence, ela é dele. Eu sei, mas você tá eu gerando. não tenho direito de tirar a decisão aquela vida. é sua. Eu sei, de acordo com você. Sim, não sim, eu. Sim. Ninguém pode chegar ao Estado e falar pra você, você vai ter ou não vai ter. Mas não acho é que não é uma questão que o Estado tem que decidir. É você, na sua individualidade. Mas, Emílio, a mulher tem que ter a consciência de que não é errado ela ter um filho, ainda que ela não tenha condições. Porque esse filho, ele pode mudar a sua vida, que foi o que aconteceu com a minha. E a gente, peraí, não deixa eu terminar. E a gente vive num momento de modismo. É um momento de modismo, onde vai um monte de celebridade. Vai um monte de celebridade pra imprensa, pra mídia, para as redes sociais, falando que é legal você matar o seu filho. Ninguém e tá não falando é legal. que é legal. Ninguém tá falando que é legal. Ninguém fala que é legal. Você que tá falando, você tá sendo moralista. O que é o seguinte, o que eu acho é o seguinte, cada pessoa, a gente tá falando aqui de religião, cada pessoa tem a sua fé, cada pessoa tem a sua crença, certo? Só que nesse caso, você vai agir de acordo com a sua fé e com a sua crença. E ninguém pode chegar e exigir de você aquilo que é tão... Como você acha que aquela menina vai lidar com a culpa a vida inteira com 14, 15, 16 Paulinha, anos? é decisão pessoal. Então, mas é muito complicado. Cada um você sabe. Tem camisinha pra quê, gente? Por exemplo, você é contra. Eu não escolheria isso jamais. A Amanda é super a favor. Não sou super a favor. A comunistinha ali, ó, é super a favor. A comunistinha ali do Haddad, da USP, é super a favor. Então, elas vão decidir. Cabe à mulher, eu acho isso. Meu corpo, minhas regras. Cabe a sua... a Bíblia fala sobre o livre-arbítrio, né, brother? Então, cada um tem o seu Nós somos livre-arbítrio. livres para escolher, mas somos escravos das nossas escolhas. Na igreja de vocês, e a camisinha? Como é que vocês lidam com a camisinha? Olha, no caso... Como eu tenho relação sexual só com meu marido, eu não preciso A gente não usar precisa pregar a camisinha. camisinha, porque como a gente crê que o sexo é só depois do casamento e com a pessoa que você estiver casado, pra que a camisinha? A não ser que a pessoa não queira engravidar, e aí ela esteja se prevenindo. No e ali é casamento, uma questão né? Claro. de prevenção mesmo, porque ela não é o tempo de ter filhos, né? Se ela não quer tomar remédio, porque de repente os hormônios vão alterar, é uma escolha Inclusive, do casal. estamos tentando o nosso agora. Ô, minha querida Bia, você que é super moderna, eu preciso da sua opinião. Porque aqui nós temos uma católica fervorosa que ouve o Papa. Qual é a sua opinião? Como resistir? Você que é do Haddad. Tem Marisa Monte. Turminha do Haddad, Feminazi. Turminha da USP. O que você acha? Eu concordo com o que você disse. Eu acho que eu tenho que ter liberdade pra escolher o que eu quero. Você acha que você escolhe? Eu acho que a religião do outro não pode interferir nas minhas escolhas. Exatamente. Então, você pode ter sua opinião. Mas na hora de dar o cutuco, você não se abortar. assusta. Mas acho que se outras mulheres acham que elas têm que abortar, Cada um elas têm faz que ter a o sua direito de escolha. fazer. Livre-arbítrio, né? Claro. É isso aí. Fazer que nem o Bola, levar Ninguém o bebê obriga na ninguém, nem barriga. Deus obriga ninguém a fazer nada, né? O Bola já tem Eu o levo. Henrique Cristo. Inclusive, Ninguém tá é saindo na obrigado a perna. Tá saindo na perna. Tem a esposa de alguém que gosta muito. Baixista e tal, gosta demais. Está muito quietinha, Amanda. Vocês Adora. não têm filhos ainda. Estamos no ensaio. Então, no ensaio. Pô, aí sim, Ensaio. praticar é Aí não, bom. tem que jogar, pô. Então, no ensaio. Trabalhando. Mas, assim, a sua mãe era doidona, seus pais eram doidões, Sim, etc. na época dos anos 70, né? Porque depois Isso. tomaram jeito. Aquela
Matrix de Deus. E daí você... O que é Matrix Foi de Deus? a Aí Baby depois ela falou vem aqui isso. explicar. Vocês têm que fazer uma entrevista com Eu ela. não tô inclusive. entendendo a Ela Matrix. falou Aí, isso, aliás- que ela vive na Matrix de Deus. Eu achei maravilhoso. Vai, continua a sua E daí pergunta. você também era doidona, tinha o cabelo colorido. Não sei o quão doidona vocês eram. Vocês estão preparados para uma juventude neo-doidona que pode não querer as escolhas de vocês? Sim, a gente já Porque fala o pra essa Emílio é pai. juventude. O Emílio é pai, ele não tá... Ele fica falando, nossa, meu filho fez isso. O próprio Daniel, o filho dele, fala coisas, ele fala, nossa, meu filho... Os caras são doidão, mas daí chega um Daniel menino, dança chega um funk. filho... Meu muda filho faz tudo, quadradinho com vira 2 anos. careta. Quem falou que é careta? Mas eu não Quem é entendi. careta? Moderno. Careta, Quem que careta, falou? mano. Quem falou? Responsável. O carioca era mais doidaço agora. Agora usa ele camisa é um 80 pai. Não é questão de ser doidaço ou não. Eu tenho, Quando chegar a vez do eu seu tive filho a ser doidado, você não vai honra, aguentar. eu tenho a honra e a bênção de Amém. poder ter duas Calma criaturas que ele tá mais lindas, calmo. que são Mas meus quando ele filhos. ficar Então, a partir de agora, eu tenho a responsabilidade de 2 seres humanos, tá certo? Que são incapazes, certo? Porque Não faz criança isso, é um seus- incapaz. Não são. Eles não vão trabalhar, eles não vão ao mercado comprar. Depende de você até. Eu tenho que cuidar. Então é a minha missão aqui, Sim, claro. dessa bênção divina, em mostrar pra eles um bom caminho. Mas isso que eu tô falando, você mostra, É você é um cara Quando legal. você tiver um filho, você vai Não, entender. então, mas assim, Faça um imagina filho. quando você tem um filho. Mas a pergunta eu não entendi. Se, É assim, se nós quando- estamos preparados quando para uma tem um juventude filho, louca. E o filho faz as escolhas. Você não consegue dirigir o seu filho. Mas não, não consegue. Ele vai fazer as escolhas dele. Não é um filho de... É, filho de crente não é crente, filho de doidão não é Exatamente. doidão, filho de certinho não é certinho. Dá um medinho A gente assim? tá, cara, a gente tá preparado? Não, a gente não tá preparado, mas aquele que habita em nós está preparado. Então a gente crê o seguinte, que diante do nosso ministério, nós estamos preparados em Cristo para passar um equilíbrio e um caminho a ser tomado. Os valores. Os valores a serem tomados. Agora, A mensagem, quem vai né, da decidir cruz. é isso que você falou. Quem decide é o próprio filho quando ele tiver a maior de idade. Não tem como você decidir pelo seu filho. A minha oração é que o meu filho, né, possa seguir o caminho do pai. A verdade é que todo mundo que quer ser porque muito são- doido, porque vamos são- falar real, todo mundo ali que tá querendo ser muito radical, muito rebelde, é porque dentro de si tá gritando por algo, por amor, pra chamar atenção. Então, às vezes, essa geração que você falou tá preparada, estamos no Senhor. Por quê? Porque Jesus é amor, Deus é amor. O que a gente tem que dar? Amor pra Amor. essas pessoas. É isso aí. Pessoas que às vezes foram rejeitadas, que passaram por Feridas, situações como né? o Brinco, que não só foi adotado, como foi vendido. Que tudo que ele queria era ser amado por uma família. Então, essa geração precisa de amor, porque o amor cura todas as coisas. E nós estamos aí. aqui pra fazer a obra Vocês de me Deus. amam? É a obra de Deus, é a obra do amor, da restauração, da cura, da transformação. Deus é o Esse é o amor. propósito. É. Bonito. Nana, fala bem, Nana. Fala muito. Pra Quero ir glória na sua de Deus, igreja. ex-me- Eu vou arrasar Ó, eu no queria sino. agradecer ao Brinco. Obrigado, viu, Brinco? Obrigada a Valeu mesmo. vocês. Olha, eu quero Glória a agradecer. Deus! Ao 10. Eu sempre acompanho vocês, as doideiras, as loucuras que a galera sempre faz na rádio, na televisão. Eu quero agradecer pela oportunidade, ao Pânico, a toda a direção aqui do programa da Jovem Jovem Pan. Pan. Muito obrigado. Se você me permite, só queria deixar, se você quiser saber mais do nosso ministério, você já falou, né? Firmados falar, na pode Rocha, falar. firmadosnarocha.com. E lá também a gente tem a nossa lojinha virtual, que tem o CD, tem o livro Casamento é Ministério, tem outros livros O livro lá e sobre tal. tatuagem. Onde você pode comprar. Quando você compra um livro nosso e um CD nosso, você está semeando no nosso ministério. É assim que a gente vive, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Amamos estar aqui e quando vocês quiserem é só convidar de novo. É isso Obrigado. aí. Pastor Quero Brinco. agradecer também, obrigada aí pelo convite. Quero dizer a todos os ouvintes que Deus abençoe sua vida. Nós temos um propósito que é marcar essa geração com o amor de Deus. Por isso, conte conosco, nós queremos fazer a diferença. Em meio a um mundo com tantas lutas, tantas guerras, Lutes tantos do Senhor. desafios, nós estamos aqui para falar do amor de Deus, aquele que restaura todas as coisas. Muito bem. Muito bem, queridinhos. Vamos, Rubens. Vamos, Rubens. Até amanhã? Até amanhã. Até amanhã. É isso aí, Michel? Valeu. É isso aí. Muito bem. Então, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Posso mandar um Graças a beijo, Deus. Emílio? Manda- Um beijo pra turma do Churras. Que isso? Meus amigos. Puta, irmão, Churras se dos mata. Vai, modelos. meu, vai, meu. Eu quero saber o seguinte, como é que você está se portando como um urso? Como urso, agora eu tô diminuindo agora, porque a minha endócrino pega no meu pé, mas eu me alongo, faço pilates, vou voltar ao balé, ao jazz, e terei um corpo
que você vai chorar, Emílio. Eu Sério? prometi a mim mesma. Suba de Sim. escada que você vai Evandro, derreter. eu aprecio muito mais a sua alma do que o seu corpo. E eu aprecio muito mais a sua mente e a sua alma também. Entendeu? Você está em minhas orações todos os dias. É isso aí. Meu coração enche de amor. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo que horário. parola, Tudo de também. bom. Tchau, Até amanhã. tchau. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!